Sejam bem-vindos à Mesa do Canto, de sábado 17 de dezembro, uma semana antes do Natal. A equipa habitual, José Luís Araújo, Paulo Barracosa, João Cavaleiro e Luís Caetano. Hoje vamos falar do ano, vamos fazer o nosso balanço de 2016. E a propósito de balanço, Joana Gomes é a vocalista dos Fingertips. Vão estar hoje à noite no Clube de Viseu, a partir das 10 da noite, mas entretanto andaram pelo mundo. E em termos de balanço, que se pode dizer, Joana? Olá. Olá. Bom dia. Bom, eu faço um balanço muito positivo daquilo que tem acontecido com os Fingertips nos últimos 2 anos. Tal como disse, viajámos por todo o mundo. Fizemos concertos em Xangai, em Toronto, Los Angeles, Nova York, Amsterdão, Berlim, Sydney, entre muitos outros lugares. Portanto, nós demos mesmo a volta ao mundo. E de toda esta experiência conseguimos novas canções, interagir com novas culturas, conhecer novos públicos e, no fundo, levar o nome do nosso país, não é, de Portugal, além de fronteiras, e estamos muito contentes com o resultado que temos obtido. O público é diferente na Europa, nos Estados Unidos ou no Oriente? As culturas são muito diferentes, mas é engraçado que daquilo que eu tenho reparado é que o ser humano a exprimir as suas emoções é fácil de ler, independentemente do sítio do mundo onde estejamos. O que eu quero dizer é que as pessoas, quando estão felizes, têm uma forma descontraída e sorriem, não é? Quando estão tristes, ficam mais cabisbaixas, olham muito mais para os pés, choram. E quando estão extasiadas com algo, quando estão super excitadas, dão saltinhos, cantam, gesticulam, e é isso que nós temos notado nos nossos concertos. Portanto, é muito engraçado que, independentemente de todas as diferenças culturais, aquela frase de todos diferentes mas todos iguais faz muito sentido. Olha, como é que tem sido recebido o vosso último single? O Out of Control? Sim. Foi a canção a primeira canção que gravámos com um produtor estrangeiro, com o Mark Needham. Fomos a Los Angeles e trabalhámos em equipa com ele, o que foi mesmo muito bom. E desde que a lançámos, já fez um ano, tem tido um feedback muito positivo, não só aqui em Portugal, mas também em outras rádios, nomeadamente em Berlim. Também foi a música da semana logo no início de 2016 em Los Angeles, numa das maiores estações de rádio de Los Angeles. E, portanto, nós acreditamos que este trabalho de equipa que fizemos com o Mark resultou muito bem, porque, de facto, quando estávamos a gravar a canção e já estávamos a finalizá-la aqui, não é, em Viseu, sentíamos que faltava uma energia especial à canção. Gostávamos muito dela, mas sentíamos que só alguém fora do processo é que poderia dar então essa pitada que estava a faltar. E foi quando resolvemos procurar a colaboração de alguém que estivesse fora do processo e que já tivesse produzido bandas que nós gostamos muito. E foi quando encontramos o Mark, que já tinha trabalhado com os The Killers e os Imagine Dragons, Fleetwood Mac. Ele gostou muito da canção e disse-nos para irmos até Los Angeles, e nós assim fizemos, e estamos muito contentes com aquilo que entretanto tem resultado do trabalho com ele, porque entretanto voltámos a Los Angeles para gravar mais canções. Sim. Olha, esse é um dos temas que vão mostrar hoje à noite no Clube de Viseu. Sim, sem dúvida. Portanto, nós hoje vamos mostrar ao nosso público, não é? Nós hoje vamos tocar em casa. Vamos mostrar ao nosso público tudo aquilo que andámos a fazer nestes últimos anos. Portanto, o concerto estará repleto de músicas novas, muitas delas que as pessoas ainda não conhecem. Iremos também tocar uma outra do passado, mas essencialmente vamos mostrar estas novas canções e estamos super ansiosos. Muito bem. Joana, este regresso, digamos assim, não se poderá se calhar dizer muito bem, mas o Constellation Tour, qual é a vossa expectativa, digamos assim,
E se tiveram ou não, neste processo que foi de internacionalização, sentiram ou não o peso e a responsabilidade de serem, através da música, que é uma linguagem universal, serem também um bocadinho da marca Portugal? Sim, sentimos essa responsabilidade, porque a determinado ponto, com a nossa música, nós estávamos a ser representantes de Portugal, não é? Portanto, Exato. poder visitar tantos países e levar às outras culturas um pedaço daquilo que é o nosso país, para além de ser uma responsabilidade grande, e nós sentimos esse peso, é também um orgulho, é com um orgulho enorme que o fazemos. Portanto, em relação ao que me perguntava inicialmente sobre as expectativas deste nosso retorno a Portugal, se assim se puder dizer, no fundo já tivemos aqui os primeiros 2 concertos, tanto em Lisboa e no Porto, que vieram mostrar exatamente aquilo que nós estávamos à espera, que é um público ansioso por conhecer todas estas novas histórias que trazemos na bagagem, por perceber até que ponto a vida de uma banda e a energia que uma banda transmite em palco podem alterar com as vivências de inúmeras viagens. E de facto acabamos por chegar ao fim dos concertos bastante felizes e com vontade de fazer mais e mais concertos, quer seja aqui em Portugal, quer seja no estrangeiro. Aliás, um dos objetivos agora dos Fingertips para 2017, para além de continuarmos a fazer canções e de irmos lançando singles, é exatamente poder continuar a apresentar as nossas canções, não só aqui em Portugal, mas também pela Europa fora. Olha, Joana, falamos muito e durante muitos anos falou-se na dificuldade que os cantores portugueses e as bandas portuguesas têm ou tinham em se mostrarem lá fora. Vocês que viajaram pelo mundo inteiro, pelos 4 continentes, o que é que ouviram de falar de Portugal e nomeadamente da música portuguesa? Ou da música feita em Portugal? Em relação a Portugal, eu acho que nós às vezes temos-nos em maior conta do que aquilo que realmente o resto do mundo nos tem. Portanto, eu acho que em muitas partes do mundo Portugal é bastante bem visto, quer seja por talentos que já conseguiram mostrar-se no mundo, nomeadamente ao nível do futebol, por exemplo. Quer seja porque esta última vaga de imigrantes, não é? Todos eles formados, têm mostrado que de facto aqui em Portugal nós conseguimos produzir, se assim se puder dizer, muito talento e muita competência. Portanto, eu acho que muitas das vezes o ideal seria nós termos um bocadinho em melhor conta, porque isso dar-nos-ia uma outra confiança. No caso particular dos Fingertips, quando nós decidimos ir mostrar as nossas músicas no estrangeiro, não fomos cabisbaixos, ou seja, não queríamos chegar lá fora e não estávamos à espera que as pessoas nos recebessem mal. Portanto, estávamos à espera, como aconteceu, que as pessoas nos recebessem como sendo uma novidade. Porque íamos mostrar algo novo, ao passo que aqui em Portugal as pessoas já conhecem a nossa história, no estrangeiro seríamos uma banda completamente nova. Portanto, ser-se completamente novo acaba por ter sempre, ao nível do que me estava a perguntar sobre a dificuldade de uma banda se mostrar e de se ingrar, não é, lá fora, o ser-se novo obriga a que haja também um empenho diferente no que toca ao furar, não é? Ao mostrar a novidade, porque atualmente com a internet nós podemos chegar mais facilmente a muitos sítios, mostrar a nossa música em muitos lugares, mas de facto também não somos os únicos que o estamos a fazer. Olha, sim. De resto, o que eu acredito que muitas das vezes seja a maior dificuldade, isso não tem só a ver com o facto de sermos portugueses, tem a ver com uma questão de linguagem que não tem a ver com o idioma, que é, muitas das vezes em Portugal produz-se um tipo de música que não consegue ser bem interpretado no estrangeiro. E portanto, esse poderá ser uma das primeiras barreiras
que se pudessem sentir. Pessoalmente, nas viagens que fizemos acabámos por não sentir muito isso. Talvez por todo o mood da nossa canção, talvez porque os fingertips mesmo desde o início tenham sempre apresentado uma sonoridade bastante internacional. Muitas das vezes as pessoas acabavam por ficar boquiabertas quando descobriam que nós éramos portugueses. Olha, uma última questão, Joana. Para quem não sabe, vocês têm um estúdio aqui bem pertinho de Viseu. Exatamente, em Fataúnços. Em Fataúnços. Eu fui professor já há alguns anos. Olha, e o que é ter um estúdio numa região de interior? Lugar tão tranquilo, não é? O que é que Fataúnços vos transmite? Ou melhor, invertendo a questão, o que é que vocês levam de Fataúnços? Fataúnços, acima de tudo, tem aquela magia e aquele lado mais tranquilo e familiar que nós poderíamos tentar procurar em qualquer lugar, mas acho que Fataúnços exemplifica isso muito bem. Aquilo que nós podemos levar de Fataúnços para o mundo é exatamente isso, o sentido de comunidade. Enquanto que eu penso que se o estúdio fosse, por exemplo, na capital, como muitas das vezes as pessoas pensam que é, não é? Por exemplo, em Lisboa, acho que acaba por haver mais impessoalidade e frieza, porque é tanta gente, é tanta confusão. Aqui em Fataúnços é tudo tão natural. Nós estamos a trabalhar no estúdio, nós temos a nossa família por perto, nós podemos fazer uma pausa para ir tomar um café ali na esquina. Portanto, acho que tudo isto acaba por nos trazer uma paz e uma serenidade fundamentais para a composição das canções. Portanto, todas as nossas inspirações podem ser muito internacionais, mas este toque português é muito proveniente deste lado que nós vivemos, de viver em Fataúnços, de viver em Viseu. É muito interessante poder conjugar assim estas coisas. Acho que acabamos por ter um bocadinho do melhor dos dois mundos. João, não resisto a trazer o João à conversa. Que disseste há bocadinho que foste professor em Fataúnços. Também, e com a Joana... Fataúnços foi sempre, e ainda hoje é uma zona difícil. Então, mas tu és professor em Furtão do Monte. Na atividade letiva é uma zona sempre com muitos casos problemáticos, mas realmente é uma zona lindíssima, com um conjunto de casas antigas, de solares importantes. E portanto é uma zona, como a Joana disse, uma zona de excelência, pela tranquilidade, pela paisagem, para se poder trabalhar. Há acima de tudo uma paz de espírito muito grande, como ela referenciou, e que traz realmente aquilo que se calhar eles precisam, para quem está sujeito a tanta pressão como eles, a pressão do público, a pressão dos fãs, e esta coisa também muito importante que ela não deixou de referir, que foi a presença próxima da família. E era um bocadinho essa. Se eu tivesse que lhe fazer uma pergunta, era mais ou menos nesse sentido: era de que forma é que eles conseguem, estando sujeitos a esta pressão, atingindo desde já este grau de exposição que eles conseguiram, de que forma é que eles conseguem articular esta vida efêmera, esta vida sujeita à crítica, sujeita ao aplauso, sujeita à má interpretação, e a vida familiar, que é uma vida muito importante. Joana. É isso mesmo. Ok, Joana, a criatividade da marca Portugal efetivamente parece-me grande, e os fingertips são, para mim, um dos exemplos de como a criatividade portuguesa pode efetivamente, e tem, acho eu, um espaço no mundo, e é preciso só voltar a pegar nas naus e conquistar esse espaço. 2017, Joana, o que é que temos, para além da Constellation Tour, que vai penso eu, continuar, enfim, projetos que os fingertips tenham, que persigam e que queiram ver realizados em 2017? Portanto, para além de dar uma continuidade à Constellation Tours aqui em Portugal e também lá fora, uma vez mais,
Portanto, já que andámos à volta do mundo a mostrar as nossas canções, agora esperamos que haja também um retorno e que recebamos muitos convites para lá voltar, não é? Fora isso, vamos continuar a compor canções, porque no fundo a composição é um processo constante e nós temos que aproveitar os dias em que acordamos inspirados. E para além disso, iremos lançar mais canções, uma vez que desta vez idealizámos, em vez de lançar um disco e só depois de se lançar o disco subir ao palco para mostrar as novas canções, idealizámos ir lançando uma a uma de cada vez, para que os nossos fãs possam ter tempo de saborear cada canção até poderem conhecer a seguinte. Ok, Joana, para terminar, queres deixar uma mensagem para quem vos vai ver hoje à noite? Sim, em primeiro lugar, gostaria de convidar todos para se juntarem a nós no Clube de Viseu esta noite. Posso dizer que desenhamos um concerto que, mais do que um espetáculo, nós queremos torná-lo numa festa, até porque estamos numa época do ano já muito propícia, não é? É um concerto mais intimista, com um lado também muito natalício, que acaba por convidar aos aspectos mais familiares e também da amizade. Portanto, podem trazer o champanhe, porque vamos brindar, que esta noite vai ser uma grande festa. Paulo, o Paulo queria colocar-te uma questão. Não, antes de mais cumprimentar a Joana, eu não tenho o prazer de conhecer pessoalmente, mas fui obrigado no bom sentido, quer dizer, o nosso teenager de serviço aqui, o Luís, que é um rapaz um pouco out of control, de facto hoje lançou-nos este desafio, despertou-nos para este olhar, não é? E de facto ainda bem, porque é um regalo vermos os nossos aqui próximos a se ingrarem pelo mundo. E, efetivamente isto é uma route que é um pouco ao invés do que normalmente se faz, quer dizer, sendo que muitas vezes eles não chegam a ir lá fora, não é? Vocês de facto tiveram uma estratégia completamente oposta, não é? Portanto, ao que é natural, não é? É óbvio que isso tem um risco, não é? Mas também é um desafio imenso, não é? E obriga-vos eventualmente a pensar de outra forma, não é? De facto, a entender, como a Joana estava a dizer, a música é universal, mas de facto há música que é mais universal que outra, não é? Sendo que, curiosamente, nós, portugueses, chegamos lá fora com a nossa tradição, não é? O caso do fado é um exemplo disso, não é? E, de facto, a vossa, que é uma música, portanto, mais comercial, e não digo com isto, não estou a desvalorizar a música, não é? Estou a dizer, é mais natural de se ouvir pelos teenagers, e o Luís é um exemplo disso, mas não só pelos teenagers, nós mais maduros, eu e o João também apreciamos. Mas, quer dizer, há pouco a Joana, eu não sou propriamente um criativo, não é? Estou mais ligado à área da ciência, mas tenho, no fundo, alguma sensibilidade pela criatividade, e este facto de existir a facilidade da internet e da comunicação hoje de qualquer lugar do mundo ou de Portugal para o mundo é efetivamente um privilégio, julgo eu, vocês terem essa opção, não é? Ou seja, ficam num local que de algum modo vos dá uma segurança, um conforto, mas também vos dá uma visão em termos de criatividade, não é? Porque é um local que vocês conhecem desde a infância, que provavelmente quando olham para determinadas coisas lembram-se de determinados tipos de facto de situações, e podem buscar efetivamente há essa tradição, bases para a vossa criação, não é? Eu acabaria só para colocar uma questão que é, eu trabalho com fingerprintings, que é impressões digitais ao nível do DNA, etc, das plantas. Porquê os fingertips? Porquê o nome fingertips? Porquê o nome? A escolha do nome dos fingertips remete ao início da banda. Para quem não sabe, quando a banda começou, vou contar aqui uma pequena história, vou tentar ser resumida. Para quem não sabe, quando a banda começou em 2000, eu era uma autêntica fã. Portanto, ainda não era a vocalista. Isso aconteceu depois em 2010, quando os fingertips resolveram procurar uma nova voz. Portanto, daquilo que eu tenho vindo a perceber da origem do nome e daquilo que eu lia já na altura, quando investigava a minha banda favorita, Fingertips deve-se ao facto de existir um sonho nos elementos da banda de tocar a alma das pessoas com as suas canções originais, da mesma forma que tocam os instrumentos
com a ponta dos dedos. Para quem não sabe, fingertips em inglês significa ponta dos dedos. E portanto daí a escolha deste nome, que sempre me pareceu muito interessante como fã, e agora finalmente vi o meu sonho realizado. Não é todos os dias, não é? Que uma fã vira a vocalista da banda. Muito bem, muito bem. Ok, Joana. Logo lá estaremos, Jana, com todo o gosto. Combinado. Fica então no final desta primeira parte da Mesa do Canto o convite para logo à noite, e podem levar na ponta dos dedos ou na ponta da língua, como quiserem, as canções dos Fingertips. Obrigado, Joana. Obrigado por esta nossa conversa. Bem-vindos à segunda parte da Mesa do Canto. Na primeira falámos dos Fingertips, marca Portugal, o tema central da participação do Luís Caetano. Para hoje eu tinha proposto falarmos daquilo, um pouco do balanço que foi 2016. Entre outras coisas, Portugal foi campeão europeu de futebol, Ronaldo foi bola de ouro, Guterres é secretário-geral da ONU, e a pergunta que eu vos faço é esta. Então, estes factos todos que nos colocam no topo do mundo mostram a realidade do país? Não, penso que não. Penso que a realidade do país é muito mais rica, é muito maior do que estes casos, que efetivamente são casos grandes, são casos maiores, são sucessos que nós, como povo, no global, vamos conseguindo atingir, mas efetivamente estamos apenas a olhar para questões de notoriedade e para questões de público e de importância pública. Na investigação, por exemplo, a investigação em Portugal não tem tanta notoriedade, nem tem tanta visibilidade na televisão e na rádio como tem, por exemplo, o futebol, e nós também não deixamos de ser um país importantíssimo, com contributos, o país da Maria Pereira. Exatamente, com contributos muito grandes dados em várias áreas, nomeadamente na questão da investigação. Também até já tivemos noutros tempos um Prémio Nobel da Medicina e portanto não podemos ter essa. Agora temos um da literatura e portanto o país penso eu que é muito mais do que estes fenómenos que obviamente chamam mais a atenção, porque são fenómenos de massas e portanto têm esse valor, mas nós somos o país que, por exemplo, tem mais criadores no sentido de criar patentes e de desenvolver patentes, e portanto os portugueses são por natureza um povo muito criativo, o que é muitas vezes a nossa criação e o nosso desenvolvimento não tem a tal notoriedade que depois tem, por exemplo, o futebol. O que não quer dizer, e queria deixar isso bem claro, que o país não seja hoje uma potência mundial no futebol. Não só. Mas eu agora vou falar especificamente no caso do futebol. Ou seja, nós já tivemos o melhor treinador do mundo, temos o melhor jogador do mundo e, percorrendo o mundo, nomeadamente no mundo do futebol, nós encontramos portugueses a preparar e a treinar seleções de outros países, e encontramos jogadores nossos de nacionalidade portuguesa, criados, nascidos e desenvolvidos e que estudaram em Portugal um bocadinho por todo o mundo, e dados do ano passado, ou dados de 2016, temos neste momento a jogar nas competições europeias no seu todo, nas diferentes opções das competições europeias. Portugal tem mais jogadores do que tem neste momento, por exemplo, o Brasil. Ou seja, se nós pensássemos no Brasil como uma potência do futebol mundial, essa realidade hoje é completamente diferente e, portanto, Portugal já tem
E eu penso que vamos continuar a ter, porque sucessos, por exemplo, como o Ricardo Sanches, etc., demonstram que efetivamente o futebol começa a ser, enfim, eu não sei se não é um setor de atividade, porque, enfim, é um setor, é uma indústria, é uma indústria. É uma indústria, E uma indústria que com muito movimenta peso milhões na e marca milhões. Portugal, com muito peso na marca mundial, na marca Portugal, e com reflexos. O nosso Cristiano Ronaldo tem reflexos a nível de marcas e a nível de produtos fundamental, porque abre portas em qualquer zona do mundo. Nós vamos à China, vamos à Índia, vamos ao Bangladesh, vamos ao Botsuana, e toda a gente quer uma camisola de Ronaldo. E portanto, esta Ronaldo Portugal é um peso, e tem peso, e até há estudos económicos que avaliam, digamos assim, esses pormenores. Mas eu gostaria de ter a sensação, e tenho a sensação, de que obviamente estas boas performances, que são sem dúvida boas performances, não esgotam o meu país. João, tocando num ponto que te é particularmente grato, e tivemos há pouco tempo a falar, e ainda a propósito de tudo isto, quando na educação, quando falamos, e acho que falaste aqui algumas vezes, na educação na Finlândia, porque é um... E já somos melhores que eles. E em alguns aspectos somos tão bons que eles. Verdade. Primeiramente, depois de cumprimentar mais uma vez os ouvintes, dizer que o que isto prova é que somos realmente um país de contrastes. Em que, tendo as condições que os outros têm, somos capazes de ser tão bons ou melhor que eles, mas também somos capazes do melhor, mas do pior também. Falámos no Ronaldo, realmente ele foi outra vez o melhor jogador do mundo, e logo a seguir vêm aquelas notícias da fuga ao fisco, não é? Falámos no Mourinho, que foi que esteve no estrelato, e ainda está, mas que passa neste momento por um período do ocaso. Podemos lembrar que o nosso António Guterres foi eleito como secretário-geral das Nações Unidas, passou do pântano, não é? Onde se disse que ele esteve, para o paraíso. O próprio Durão Barroso veio foi da tanga para o mundo, o criado melhor do mundo financeiro. Portanto, o que isto nos quer dizer é que realmente nós, quando temos as condições, quer seja no futebol, quer seja em qualquer outra atividade, nós realmente somos mesmo muito bons. Em relação à educação, acontece precisamente a mesma coisa. Estas últimas semanas, aliás, depois da publicitação dos resultados do teste internacional PISA, que avalia a literacia dos alunos de 15 anos de todo o mundo, e no qual os alunos portugueses melhoraram os resultados, ou conseguiram melhorar os resultados em todas as áreas, matemática, na leitura, nas ciências. Chegou, por fim, e devido a este teste, o verdadeiro reconhecimento aos professores. Verdade que o 17º lugar em ciências, o 18º lugar em leitura, o 22º em matemática, entre 72 participantes, fica claramente acima da média da OCDE e diz alguma coisa daquilo que nós somos, enquanto pessoa, enquanto profissionais, enquanto povo. Verdade que, logo que estes resultados foram tornados públicos, muitos quiseram tornar seus os méritos destes avanços. Uns disseram que adivinham das políticas, outros das medidas, mas logo repararam que se tinham esquecido dos verdadeiros atores da mudança, aqueles que no terreno se adaptam constantemente a estas mudanças, quer que sejam através de políticas, quer dessas mesmas medidas, e asseguram constantemente a estabilidade necessária para o percurso educativo do sucesso. Os professores. Realmente, este ano acaba como um ano em que finalmente se reconhece publicamente a excelência da sua ação. Já era tempo. Paulo. Bom, isto... E há bocadinho falámos na área da ciência. Sim, mas isto depois falar depois do João deixa-nos gagos, não é?
esta questão da pizza que se ouve, eu até já ouvi falar em pizza em casa porque a minha filha quer ir, mais nova, quer ir passar uns dias a pizza. Está na altura de contribuir. Eu só espero é que de facto agora à sombra da pizza E tem uma torre que está pois meia é torta, isso, à sombra da portanto, deve pizza ser nós cuidado. não vamos agora embandeirar em arco, não é? E ficar um bocadinho como a torre com aquele ligeiro declive, não é? Ora bem, mas agora falando de coisas mais sérias, o João eu já tenho falado aqui várias vezes e que eu reconheço-lhe de facto, para além da estima, um mérito que o João tanto fala de futebol como fala de educação, não é? Com propriedade, não é? E isso é falar do efêmero e do consolidado, não é? Ou seja, ainda agora falamos do exemplo do efêmero que é o futebol, não é? E a educação que é uma coisa consolidada, não é? Tem que ser consolidada, tem que ser feita todos os dias, não é? Todos os dias com os professores, os alunos e os demais intervenientes. Ora bem, isto leva-nos àquela questão que é todos nós fazemos parte do sucesso, não é? Ou seja, nós temos que tentar, sabemos cada um qual são os seus limites, não é? E temos que tentar todos os dias, sejamos pessoas ditas normais, sejamos mais competentes, menos competentes, outros com mais limitações, até físicas, intelectuais, todos os dias todos temos que nos tentar superar, não é? E de facto, se nós sentirmos, não é, que tentamos fazer o máximo que cada um de nós consegue fazer, somos heróis, não é? Que é aquilo que nós fazemos. Que é aquilo que tentamos fazer, mas que se calhar todos os dias podemos esticar um pouco mais a corda. E às vezes não podemos exigir demais a outros que efetivamente não conseguem por um conjunto de razões e que de facto, e tanto mais, só podemos pedir aos outros se sentimos que estamos a fazer o máximo que nós conseguimos fazer. Ora bem, isto leva-nos de facto a estes casos que nós estamos a ouvir falar, de sucesso do nosso país, e este mais recente relativamente ao Guterres. É óbvio que não é um mérito de uma pessoa só, não é? E de facto há aqui um mérito imenso de uma diplomacia e há um reconhecimento público, não é, de um país que faz um trajeto notável. Nós reparemos, ainda recentemente há a intenção de vir instalar em Portugal uma mega fábrica de baterias, não é? E que para os Estados Unidos nós somos o país que está mais próximo em termos de Europa e, de facto, a nossa localização geográfica é extremamente importante se olharmos para o mapa no seu todo, não é? Ou pelo menos é aquele globo que nos aparece. Portanto, e, efetivamente, esta noção do pequenino, não é? Nós somos pequenino em área geográfica, mas somos grandes, de algum modo, no que respeita à cultura, à capacidade. E muitas vezes há pessoas notáveis que não aparecem, como o Luís estava a referir, não aparecem na televisão, há áreas que não aparecem na televisão e sentimos que essas áreas de facto são tão importantes como aquelas mais notáveis porque ajudam no fundo a criar este espírito gregário que é necessário, no sentido de sentirmos todos o sucesso de um é o sucesso de todos, não é? E sabermos que cada um de nós, à sua maneira, pode contribuir para esse sucesso global, não é? Temos um sucesso global, mas... Não, eu até dizer mais, José Luís, se me permites, sim, é que é preciso nós termos todos muito consciência do seguinte: para que um ou uma consiga ter sucesso, há na base outros que não conseguiram ter esse sucesso, mas que foram importantes e que são decisivos para que aquele que teve condições especiais, que beneficiou do insucesso dos outros e o aproveitou e tirou dele partido. E, portanto, quando nós na investigação dizemos que para termos um processo de investigação bem sucedido temos que ter na base da criação 8 processos, e portanto há 7 que não vão dar nada, mas dão tudo para que aquele que nasceu já virado para a lua conseguiu lá chegar.
ele não teria conseguido lá chegar sem que os outros tivessem tido erro ou não aproveitamento. E, portanto, ou seja, quando numa escola eu digo eu tenho um excelente aluno, provavelmente ele nunca seria um excelente aluno se não tivesse privado com alunos menos excelentes. E, portanto, é toda esta envolvência, é por isso que eu digo que existe mais, porque tenho muita consciência que é mais aquilo que eu não conheço, aquilo que eu desconheço, do que aquilo que eu já conheço. João, queres acrescentar mais alguma coisa? Não, só complementar dizendo que noutras circunstâncias somos demasiadamente exigentes, não é? Nós muitas vezes não temos consciência da nossa dimensão. Aconteceu muito este ano, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, em que nós estávamos, e voltando ao desporto, nós estávamos sempre a ouvir que os resultados não eram aqueles que eram esperados, que aquilo que se investiu deveria dar outros frutos, esquecendo nós que um sexto lugar, o Conselho, o COI, é formado por 206 países. Se nós conseguíssemos em todas as áreas, nós fomos quartos no remo, uma proeza extraordinária. E ficámos insatisfeitos porque fomos quartos no remo. Ou seja, isto vem um bocadinho daquilo que está dentro de nós. Ou seja, nós não conseguimos valorizar aquilo que temos muitas vezes. E o que temos sempre é muito bom. Eu tinha aqui a questão é que se muitas vezes não valorizamos efetivamente aquilo que temos. Não o valorizamos, muitas vezes também por inveja. Porque nós também temos esta mesquinhez de olhar para o outro e invejar aquilo que ele consegue atingir. E realmente esse sentimento não nos deixa crescer. Se calhar o tanto como está ao nosso alcance. É que nós somos um país de 10 milhões de habitantes. Somos um país que, mesmo tendo 10 milhões de habitantes só, temos uma Maria Pereira que, enquanto uns, como se ouve falar hoje e está na ordem do dia, não conseguem rentabilizar o plasma que tem, ela consegue arranjar uns adesivozinhos que nos bebés e nas operações, para não estar a afetar os vasos, com aquele adesivozinho o cirurgião resolve a questão. Foi uma portuguesa que fez isto, que descobriu isto. E, entretanto, temos outros portugueses, por isso é que eu disse que no início que éramos um país de contrastes. Somos capazes do melhor, mas também somos capazes do pior. Temos o Horta Osório, mas também temos Ricardo Salgado e Oliveira Costa. Portanto, é esta dicotomia que faz parte, que é um bocadinho a gênese da nossa gente. Não, e deixámos de ter, João, se me permites, deixámos de ter este aproveitamento que muitas vezes se fazia, que era a roupa velha, não é? De vez em quando faziam-se umas refeições de roupa velha. Na ceia de Natal às vezes aproveita-se o que sobrou e no dia seguinte, com qualquer coisa ao forno e tal, e a coisa resolve-se, não é? Ou seja, nós deixámos de ter felizmente, mas deixámos de ter este conceito, porque este conceito de roupa velha, não é? Deste aproveitamento, passa de uns para os outros, do meu irmão passa para mim, de mim passará para o meu irmão mais novo, etc. Portanto, este follow-up que as coisas tinham e que aconteciam, e portanto havia uma bicicleta e portanto havia uma semana que andava um de manhã e o outro à tarde, e depois andava na semana a seguir, fazia-se a troca, não é? Porque as tardes normalmente são mais compridas que as manhãs, mas não havia duas bicicletas, havia uma, não é? Não, agora há 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 bicicletas, não é? Portanto, falta-nos voltar a ter esta noção da roupa velha, precisamente para percebermos muitas vezes aquilo que efetivamente nos une é muito mais aquilo que nos une como sociedade e como cidadãos do que aquilo que nos separa. E nós muitas vezes, é o que dizes, estamos sempre a olhar para aquilo que nos separa. Exato. Em vez de olharmos para aquilo que efetivamente nos une. Nós temos ainda outra vantagem, é que nós não precisamos de todas as condições para atingir o sucesso.
nós basta ter algumas e chegamos lá. Porque nós nunca vamos ter as condições da Finlândia, da Suécia, nunca as vamos ter. Mas nós conseguimos fazer melhor que eles. Mas para isto eu concordo com a opinião que o Paulo deixou ficar. É que nós não precisamos nós fazemos isto diariamente. Ou seja, nós não precisamos de teste nenhum. Eu, antes do teste ter saído, eu já sabia que nós éramos realmente profissionais, que éramos... Já os disseste aqui várias vezes. Que éramos capazes, porque eu lido com eles todos os dias. Claro. O problema é que nós temos que, muitas vezes, de um ano para o outro, lidar com a alteração dos programas, com a alteração das metas, e num curto espaço de tempo temos que mostrar outra vez resultados. Percebes? E nós voltamos a consegui-lo. E por isso mesmo é que esta semana foi uma semana, embora a muito custo, só passado 15 dias, é que toda a gente começou a falar dos professores. Não sei se vocês repararam, porque realmente eles são essenciais e são os atores da mudança. São eles e os alunos. Educação sem alunos e professores não é educação. Sim, não é. Também das conta disto, João. Paulo. Eu gostava de referir. O João deu um belo exemplo do remo, não é? Exatamente, porque já temos campeões mundiais e estávamos quase lá e ficamos no quarto, e é uma desilusão porque ficamos no quarto e porque somos muito exigentes. Mas é curioso que no remo nós não temos só os melhores do mundo, ou dos melhores do mundo, como temos os melhores caiaques do mundo. Os Nelo. São feitos cá. E isso, efetivamente, temos disso em muitos casos. Ou seja, nós somos o elemento humano, mas também somos o elemento material ou o elemento estético, não é? Portanto, porque muitas vezes aparecem as tais grandes marcas com os belos adereços, etc. E depois vem-se saber que são feitos em Portugal, mas que levam o carimbo de uma grande marca internacional. E isso cada vez mais se vem sentindo. No fundo, nós passamos por um estigma, não é? Que parece que se era português não podia parecer. Aliás, havia até situações curiosas de roupas inglesas, etc., e que não se podia saber que vinham de Portugal. E hoje há, de facto, há um virar, não é? A questão dos sapatos é um belíssimo exemplo também disso. E depois o que o João estava a dizer também desta questão inventiva, desta questão criativa, e aliás o Luís, com o problema das bicicletas, que muito provavelmente foi um monociclo, inventou-se aqui, não é? Porque a bicicleta é só uma, mas havia duas rodas, não é? E o Luís deve ter magicado isso. É que efetivamente... É muita criatividade. Esta situação do nosso espírito demasiado exigente, não é? As nossas empresas não podem falhar, não é? Nos Estados Unidos falhar é o normal, não é? Mas aqui nós não podemos falhar, não é? Portanto, e efetivamente nós, por causa desta questão dos sucessos, já aparece um com sucesso, e houve não sei quantos que tiveram insucesso, mas que foram importantes para alavancar esse tal sucesso, porque foi-se criando no fundo informação, foi-se revelando conhecimento, e o último é que aparece na fotografia, não é? Porque efetivamente nós somos nós e as nossas condicionantes, não é? Porque às vezes efetivamente o outro anterior não teve sucesso porque as condicionantes não permitiram, não é? O investimento, um apoio aqui, ou etc. Portanto, de facto, a questão do sucesso é uma situação muito relativa e nós devemos ver sempre a questão da equipa, não é? A questão do todo, e as equipas, eu farto-me dizer isto até na minha escola, as equipas não são mais do mesmo, não é? As equipas são constituídas por elementos diversos, com capacidades diversas, para funcionarem em complemento, em sinergia e verdadeiramente como uma equipa. Estamos praticamente no final desta mesa do canto. Pouco abordámos do tema que era o balanço do ano, e eu nesta reta final queria introduzir aqui um novo dado, fugindo um bocadinho ao tema habitual, uma vez que foi esta semana conhecido o primeiro nome para os espetáculos da Feira de São Mateus. Seu Jorge, um dos ícones da música do Brasil, vai dar um concerto em Viseu, exclusivo para a região centro, no dia 12 de agosto. Pela primeira vez, a Feira de São Mateus começa a desenhar-se praticamente poucos meses depois
de terminar, como é que olham para este nova forma de encarar a Feira de São Mateus? Bem, eu vejo bem. Aliás, muitas vezes nós queixamos-nos no país que há desorganização. E eu costumo dizer que sermos organizados não custa dinheiro. É só uma questão de sermos organizados. Portanto, nem é uma questão de orçamento, nem é uma questão de recursos, nem é uma questão de falta de verbas, seja do que for, para sermos organizados. Acho que, para já, sei que grandes nomes e muitas vezes as agendas de artistas que vêm, nomeadamente à Europa, que eu penso que é o caso, obviamente tentam concentrar agendas e, portanto, é mais fácil fechar, digamos assim, essas novidades. Mas toda a programação que eu possa ir tentando fechar à la longa, permitam-me, obviamente, penso eu, ter uma melhor organização, porque nós estamos ainda quase, enfim, há um ano já não estaremos a 8 meses de distância e já alguém está a falar da Feira de São Mateus. E, portanto, é bom que se note que este peso da conversa é que decide. Porquê? Porque eu agora só tenho que ir mantendo o ritmo de ir chamando a atenção para manter do a chama público viva. E tal, para... e espero que este ano não se ponham com o objetivo de 1 milhão de visitantes, porque está ultrapassado, portanto, mas também não pensem em 2 milhões ou 1,5 milhão, porque depois pode ser mais complicado. Este ano descansamos, não é? Como os jogadores, como os esportistas precisam de estar em repouso, um estágio de repouso. Agora, estar a falar a 8 meses de distância, seja por que motivo for, da Feira de São Mateus, dou os meus parabéns. E ao que sabemos, o cartaz de espetáculos, se não está fechado, está praticamente fechado, com algumas coisas muito interessantes. Tu vais trazendo cada semana uma novidade. Só espero que os fingertips também estejam previstos para a Feira de São Mateus. Por acaso não sei. Conheço um outro nome que naturalmente... mas eu penso que os fingertips também devem. Alguém irá divulgar. João, que te parece começar a falar da Feira de São Mateus? Não, parece-me bem, porque acima de tudo será assentar em cima do sucesso o próximo sucesso. É muito mais fácil conseguir o sucesso quando se ganhou anteriormente do que o contrário. Portanto, acho que é uma boa estratégia. Olha, eu só estou a pensar no jantar do dia do Sr. Jorge, o churrasco da feira, não é? Porque ele normalmente é tido, sendo um músico brilhante, e cada um gosta, uns gostam mais, outros gostam menos, é apelidado como música para churrasco, não é? Portanto, estamos a contar com o jantar com o churrasco nesse dia. E esperar que vá lá a amiga da minha mulher. Meus caros, notas finais? Eu, uma vez que começámos em Vozela, terminei em Vozela. Acho que é uma boa sugestão irem visitar a Vila de Natal Vozela, que realmente à noite está extraordinária. Está muito bonito. Paulo Barracosa? Olha, hoje passo a palavra, não tenho concerto de fingertips hoje à noite? Exatamente, é o meu destaque da semana. Aliás, vinha preparado para falar sobre ele. Portanto, toda esta visita pelo estrangeiro de uma marca Portugal como os fingertips foi muito importante. Com certeza que vêm muito mais ricos e estão muito mais ricos. Eu já tive a oportunidade de assistir ao espetáculo dos Constellation Tour em Lisboa e não faltarei, não é? Só se me acontecer algum motivo de força maior. Fica o convite e fica também o convite para estar connosco ainda na próxima semana, no próximo sábado. Bom fim de semana. Isto é até ao lavar os cestos e até a